Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Os amantes de plantas ampelares são aconselhados a prestar atenção à Cloonea. Essa convidada tropical floresce no meio do inverno, trazendo um clima de primavera para a casa. Mas em outras épocas do ano, as vinhas esticadas e as belas folhas de plantas exóticas serão uma decoração digna de peitoril da janela. Cuidados em casa. Para que a Cloonea se desenvolva normalmente e floresça no tempo certo, é necessário criar condições favoráveis, providenciando a iluminação e temperatura e a umidade do ar corretas. Localização e iluminação. O peixe dourado adora luz. A flor precisa de muita luz. No inverno, você terá que aumentar as horas de luz do dia com luz artificial. No verão, o exótico deve ser sombreado com uma cortina de tule para que a planta não sofra queimaduras solares. É indesejável colocar um vaso com Cloonea em uma janela ao norte. O hóspede do sul, que adora luz, não receberá luz suficiente. Mas as janelas com a orientação leste e oeste são exatamente o que você precisa. A flor receberá uma quantidade suficiente de luz difusa. Entretanto, no final do outono e no início do inverno, você pode mover a flor com segurança para a janela do sul. E em fevereiro, retorne ao seu antigo local habitual. Temperatura. O ar interno muito quente é ruim para a Cloonea. É mais adequado para ela mais 18 a 20 graus Celsius. No outono, quando a planta entra na fase de repouso e precisa de tempo para formar brotos, você deve reduzir os graus para mais 10 a 12 graus Celsius. Após 45 a 50 dias, quando ocorrer a brotação, retorne o vaso ao local, proporcionando condições quentes. Se você não esperar que os botões apareçam e levar o vaso para uma sala quente antes, é improvável que floresça. Rega. No verão, as Cloonea precisam de mais rega do que no inverno. Certifique-se de deixar a água da torneira descansar ou filtrá-la primeiro e depois regá-la. A água fresca fará com que a planta murche. A temperatura da água deve ser de aproximadamente mais 20 a 22 graus Celsius. Se estiver um pouco mais quente, não há problema, mas certifique-se de que o líquido não ultrapasse mais 30 graus Celsius. A água para irrigação não deve estar a menos de 20 graus. Quando a flor estiver em repouso, a rega deve ser reduzida ao mínimo. Certifique-se sempre de que não haja estagnação de água na superfície do solo. Caso contrário, as raízes apodrecerão. Rega em pequenas porções, adicionando mais água à medida que o substrato secar. Umidade do ar. O peixe dourado está acostumado às condições de uma selva úmida. Portanto, a flor precisa de alta umidade do ar e pulverização regular no ambiente. Se o ar do ambiente estiver muito seco, a pobre planta começará a secar e a perder as folhas. Nessas condições, a floração está fora de questão. No verão, pulverize todos os dias. No inverno, com um pouco menos de frequência. Somente durante o período de dormência você pode adiar os procedimentos de irrigação. Cerca de 2 vezes por mês, a Cloonea precisa de um banho quente. Despeje abundantemente água em temperatura ambiente sobre a coroa. Em seguida, deixe-a secar, levando-a para um local escuro, mas não frio. Após essas medidas, o período de floração será significativamente prolongado. Só o substrato para a Cloonea pode ser comprado em uma floricultura. Mas, se desejar, você mesmo pode coletar a mistura. A composição deve ser a seguinte: 4 partes de terra de grama, 2 partes de humus de folhas, 1 parte de composto, 1 parte de pedaços de musgo sphagnum e serragem pequena. Alguns dos componentes são intercambiáveis. Se houver problemas com o composto, adicione turfa em seu lugar. A serragem pode ser substituída por vermiculita. Vaso. A Cloonea tem brotos com hastes longas. Portanto, a planta precisará de um cachopote ou vaso com haste. Não é recomendável usar recipientes muito profundos, e não há restrições especiais quanto à largura. O material do vaso pode ser escolhido com segurança de acordo com as preferências pessoais, mas certifique-se de que haja um orifício no fundo. Caso contrário, o líquido ficará estagnado dentro do substrato. Alimentação e fertilização. No período de primavera e verão, o hóspede latino-americano aumenta ativamente o crescimento. Portanto, a planta precisará de fertilizante para o desenvolvimento normal. É aconselhável usar fertilizantes líquidos. Certifique-se apenas de reduzir pela metade a concentração indicada na embalagem. Caso contrário, a massa verde crescerá com força dobrada.
o que afetará negativamente a floração posterior. Essa nutrição exigirá uma flor 2 vezes por mês. No inverno, a flor entra na fase de repouso por cerca de 2 meses. Nesse período, não há necessidade de alimentá-la. Então, até o final da primavera, prepare um coquetel de nutrientes para a colmeia 1 vez por mês. Repotenciamento. Enquanto a flor é jovem e está crescendo, ela precisa ser replantada todos os anos em um vaso maior. Como uma planta adulta, faça isso a cada 4 a 5 anos quando perceber que as raízes ficaram apertadas no vaso. Isso deve ser feito imediatamente após o término da floração. Durante o procedimento, corte os brotos, fazendo algumas estacas, e o arbusto em si é determinado em um vaso maior com solo leve e solto. Não se esqueça de colocar no fundo do recipiente uma camada de drenagem. Toda a tropicanga cresce muito rapidamente. Os brotos se estendem até 30 a 50 centímetros em um ano. Se você não cuidar dela adequadamente, as folhas podem começar a cair e os brotos podem ficar feios. Para evitar esses problemas, é aconselhável realizar um procedimento de rejuvenescimento após a floração. Corte alguns dos brotos. E para que o arbusto pareça exuberante, você pode plantar de 3 a 4 mudas em um vaso. A poda ajudará a formar uma bela forma de copa. Quando a liana atingir 40 centímetros, é aconselhável amarrar os brotos ao suporte. Floração. Como você pode ver em nosso artigo, cuidar da colmeia não é muito difícil. Se você fizer tudo corretamente, a planta certamente agradará com um brilhante carnaval de flores. Muitas vezes, os cultivadores de flores conseguem que a planta floresça 2 vezes por ano. Se o hóspede do sul não quiser fazer isso, tente este método. Limite a rega por um tempo e leve o vaso para um cômodo fresco. Propagação. Não é aconselhável propagar a colmeia por meio de sementes. Você perderá seu tempo e o resultado será zero. Nesse caso, os cultivadores têm estufas especiais com a temperatura exata do ar. Se você quiser obter novos arbustos, use estacas. É muito mais fácil e produtivo. Corte brotos com tamanho de 4 a 5 centímetros. Em cada um deles deve haver pelo menos 2 pares de folhetos. Isso é feito no início da primavera, imediatamente após o término da floração. Você pode enraizar as mudas na água e depois já plantá-las em vasos. Prepare vasos de 6 centímetros de diâmetro. Encha cada um deles com terra de turfa. Você pode usar peregrina ou, em casos extremos, folhosa. O substrato deve ser aquecido à temperatura ambiente. Em seu recipiente caberão 4 mudas. Regue os animais de estimação todos os dias. Quando elas enraizarem e tiverem 3 centímetros de comprimento, transplante-as para recipientes maiores. Se você não puder esperar para obter novas plantas o mais rápido possível, organize o aquecimento por baixo. Só não exagere na secagem das verduras. Mantenha a temperatura entre mais 20 e 24 graus Celsius. Atenção! Não pulverize as mudas em nenhuma circunstância, caso contrário as folhas apodrecerão. Enquanto as colunas estiverem crescendo, alimenta-as semanalmente com um fertilizante complexo. Isso deve ser feito até cerca de 3 meses. Doenças e pragas. Em princípio, a colmeia não costuma ficar doente, mas problemas com o cuidado podem levar ao aparecimento de certos problemas. Podridão cinzenta. Se a planta estiver em uma sala mal ventilada ou permanecer em condições de alta umidade, é possível que apareça nas folhas um mofo fofo. Depois de perceber esse fenômeno, remova imediatamente as áreas infectadas de flor e trate todo o arbusto com preparações como Zeparan ou Topsin, aplicando-as estritamente de acordo com as instruções. Mosca branca. Se você notar que a parte de trás das folhas do peixe dourado está ocupada por insetos pouco visíveis que podem voar ao redor da planta, faça o tratamento com Actelic, fitovermo ou qualquer outra preparação semelhante. Para destruir completamente a mosca branca, o procedimento terá de ser feito de 2 a 3 vezes, com intervalos de 3 dias entre as pulverizações. Um bom remédio contra essa praga é pendurar um mata-moscas ao lado do animal de estimação. A ácaro-aranha. A infestação é caracterizada pelo aparecimento de manchas amarelas nas folhas do amigo verde. Depois de um tempo, as folhas afetadas pela praga começam a cair. Na junção da folha com o broto, é possível ver uma pequena teia de aranha. Para livrar o animal de estimação dos ácaros, lave bem a planta em um jato de água corrente e, em seguida, trata com Actelic. Observe cuidadosamente a colmeia. Talvez em uma semana o procedimento tenha que ser repetido. Erros de cuidado. No cuidado com a colmeia, é importante seguir as regras acima. Caso contrário, a planta, em vez de ter uma bela coroa caída e cores brilhantes, terá uma aparência desagradável. Os erros do florista afetarão imediatamente a aparência do arbusto, devido ao ar interno muito seco e à falta de umidade no verão.
As folhas começarão a amarelar, cairão e as videiras ficarão inestéticas e nuas. Esses sintomas também podem ser sinalizados por uma temperatura muito baixa. Manchas marrom amareladas são sinalizadas quando a planta é regada com água muito fria. Se o animal de estimação não floresceu no devido tempo, é provável que os proprietários não lhe tenham proporcionado um período de descanso ao transferi-lo para condições mais frias. A floração prematura pode ser causada por gotas de água que atingem as flores da colmeia. Pulverize com um pulverizador fino e seguro logo acima do arbusto. Se notar algum problema, investigue imediatamente a causa do problema e remove imediatamente qualquer efeito negativo, para que a flor volte a lhe dar o prazer de uma aparência saudável. A gama de espécies e variedades de colmeia é bastante ampla. Todas elas são unidas pelo brilho das florzinhas tubulares e pelas folhas decorativas brilhantes. Essa planta de interior será uma decoração maravilhosa para o cômodo e trará aconchego e alegria para sua casa.